Bom dia. Você já teve a sensação assim de que a vida tá esvaindo, tá indo embora, tá passando, tá escorregando entre os dedos? Eu já tive, eu tenho o tempo inteiro, sabe? Acho que muita gente já teve essa sensação, ou tem em algum momento, ou está tendo, etc. Após eu descobrir, conhecer o Jesse e o Churastei, somente pelas redes sociais, obviamente, né? Eu não tive o prazer de conhecer eles em vida. Eu percebi que não era só eu ou algumas pessoas que tinham esse sentimento, sabe? Eram muitas pessoas que compactuavam no mesmo sentimento de que a vida estava indo embora, que a gente estava só se matando, só trabalhando e simplesmente não estava conseguindo aproveitar, viver. A gente que é brasileiro, a gente não consegue ter uma viagem, não consegue fazer uma viagem, não consegue planejar, ter um plano, se não tiver uma renda boa, porque a gente não consegue concretizar. É tanto pagamento, é tanto consumo, gasto, tanta coisa que a gente acaba não conseguindo, tendo várias outras prioridades que vêm em frente, né? Então, eu conheci o Jesse e o Churastei lá em 2022, quando eles faleceram, né? Naquele fatídico dia lá do 23 de maio, que foi quando aquela situação veio a acontecer. Ele faleceu no estado do Oregon, lá, né? Nos Estados Unidos, há 2, 3 dias de chegar no Alasca, que era o sonho dele, né? Eu comecei a refletir muito aquele dia, comecei a pensar assim, muito numa questão, numa frase assim, mais ou menos. É melhor a gente morrer por algo ou viver por nada? O que vocês acham? Eu pensei bastante nisso um bom tempo e cheguei à conclusão de que às vezes vale a pena morrer por algo. A maioria das vezes vale a pena morrer por algo. Na época eu tinha um relacionamento e eu comecei a assistir os vídeos do Jesse freneticamente, todo dia, como uma série de Netflix. Eu assisti todos os quase 130 vídeos dele do YouTube, né? E eu expliquei pra minha companheira na época: olha só esse cara, velho. Esse cara era foda pra caralho. E ela dizia assim pra mim: o que adianta ser foda pra caralho? O que adianta fazer, acontecer e morrer? Sabe? E eu pensei assim, nessa frase que eu comentei com vocês: eu prefiro morrer por algo do que eu viver por nada. Lá atrás eu comecei esse sonho, pensando, projetando. Eu não sabia nada de mecânica, eu não sabia nada de elétrica. Elétrica eu não sabia trocar um chuveiro. Eu sei que é muito vergonhoso um homem falar isso, entendeu? Ah, não sei mexer com elétrica, não sei trocar um chuveiro. Uma resistência eu sabia trocar, agora... Ah, o fio tal vai para onde, fio vem... Não sabia, eu não precisava na época aprender isso. Eu botei minha energia em outros lugares. E veio esse projeto de eu querer me espelhar, me inspirar nesse cara, sabe? De viajar o mundo, de conhecer lugares novos com simplicidade, com tranquilidade, com paz e leveza no coração. Eu comecei esse projeto então num Sandero, que era o que eu tinha na época, é o que eu tenho ainda, né? E provavelmente é o que eu terei quando ele sair do papel. Um Sandero Authentic 1.0, que é modelo 2016 aí, que não tinha adaptação nenhuma, né? Ele era um carro, como vocês sabem, é um dos mais básicos da Renault. Esse carro eu iniciei então com higienização, porque era um carro muito rodado. Ele é um carro muito rodado, ele tem uma altíssima quilometragem, né? Só que a mecânica dele é impecável. E aí eu comecei
com a higienização, porque era um carro que estava com sujeira de muitos anos. E aí eu fui lavando bancos, eu fui lavando cintos, eu fui lavando carpete, limpando forro de teto. Até mesmo porque assim, a ideia é viver dentro do carro. A ideia é morar dentro do carro. Então, para isso, nada melhor do que viver com um pouco de dignidade, né? A gente pode ser simples e pobre, mas a gente não pode ser sujo e relaxado. Confere? Bom, esse aqui é o carro, tá? O Sandeirinho. Ele já tem um apelido. Tem que ter um apelido, né, cara? O apelido dele é Pandeiro, tá? Por quê? Porque bate tudo, entendeu? É um carro de altíssima quilometragem, como eu falei pra vocês, lembra? Então, assim, ele já foi batizado como Pandeiro, é o nome dele. E é um cara que é guerreiro, velho. Ele é tão guerreiro quanto eu. Ele me serviu em um momento de muita dificuldade, eu não tinha dinheiro, eu tava passando quase passando necessidade. A ponto de a comida dentro do armário tá quase acabando, morando longe da família que eu tinha, da minha mãe, da minha companheira e tal, na época. E aí eu então resolvi dar esse tiro no escuro, pegar esse carro, começar a fazer um aplicativo, né? E eu pensei assim, cara, que loucura que eu tô fazendo, velho. Eu vou comprar um Renault. Na época era aquele murmurinho, né? O Renault é só para acabar com a vida da criatura. Se tu quer arrumar um problema pra tua cabeça, tá muito de boa, compra um Renault, compra um Peugeot. Cara, esse carro foi assim, ó, foi a melhor aquisição da minha vida. Esse carro ele só me deu alegria. Ele me levou para vários lugares, ele chegou a fazer 3 viagens no ano de 1.400 km. Ele nunca me deixou na mão. Mas para isso, né, para isso acontecer tem um preço, né? Eu tive que aprender muitas coisas, eu tive que aprender muita coisa de mecânica que eu não sabia, muita coisa de manutenção preventiva que eu não sabia, para poder manter o carro em condições dele rodar. Se vocês olharem pela imagem, aí, ó, o capô dele, ó, tá bem desmerecido, né? Esse carro ficou exposto ao tempo. Eu não tenho dinheiro para pintar, não tinha dinheiro para pintar. Eu fiz o quê? Pintei de spray. Comprei a tinta, comecei a pintar, a tinta parecia que não estava cobrindo. O que aconteceu? A tinta não era correta. E vinha escrito que era a tinta correta. Prata Etoile, que é o prata dele, né? Bom, comecei a pintar, não estava cobrindo. O que eu tive que fazer? Tive que pegar uma tinta cromada que eu tinha, que eu pintei uns parafusos, uns negócios, e taquei ele por cima, e um resto de verniz que eu tinha e taquei. Só que antes, vocês não têm ideia, antes era muito pior. Tinha uma mancha, eu sei que tá horrível, não tem problema. Ó, antes tinha uma mancha branca descascada, gigante aqui. Agora ele é liso, ó, o passo-a-mão é liso. Antes não era assim, ele era completamente áspero, entendeu? Não ficou bom, não ficou bonito, mas ele ficou protegido, entendeu? Tem camada de tinta ali, 2 camadas de tinta, uma camada de verniz. Aí eu dei o primezinho ali antes, lixei tudo certinho. O processo foi muito bom, muito bem feito o processo. Eu estudei bastante ali, não sabia nada também, nada de pintura, nada. Estudei bastante, fui. E quando até a parte do prime tava excelente, tava lindo. Ninguém dizia que era feito com spray, ninguém dizia. Quando eu cheguei na parte da tinta, aí a maionese desandou também, porque aí foi um fator externo, eu também não consigo controlar tudo, né? Mas a gente tem que ser agradecido, eu consegui fazer um trabalho que era para ter dado pior do que isso, era para ter ficado pior do que tá, ao meu ver, né? Para quem não tem ideia nenhuma, ainda apesar de ter vindo uma tinta errada, eu consegui fazer assim algo razoável, entendeu? Nunca lixei depois e pintei, porque aí eu pensei, não, pô, cara, não vai dar para ficar assim, eu vou ter que pintar. Vai ficar assim, não tem problema, vai ficar assim, azar. E olha só, falei dessa situação, falei da história aí pra vocês. Eu botei então na cabeça, naquele momento que eu vi toda a história do Jesse, eu botei na cabeça de que eu ia
eu ia mudar, cara. Eu ia mudar o meu conceito de futuro, eu ia mudar meu conceito de como ver a vida, entendeu? Eu comecei a pensar, cara, eu não sou melhor que esse cara, mas eu posso fazer. Eu posso chegar em alguns lugares, eu posso ir, por exemplo, vamos estabelecer uma meta pequena, eu disse assim, eu acho que eu consigo, pequena relativamente para o que ele fez, entendeu? Para o que outros tantos fizeram. Eu consigo ir no Ushuaia. E aí eu pensei, por que não? Né? É um lugar lindo, maravilhoso, algo cinematográfico, algo que nós brasileiros não, a maioria desconhecem completamente a realidade, o mundo, né, que é aquilo lá. E eu pensei, eu posso. Eu fiz tanta coisa na minha vida que me orgulho, algumas que não me orgulho, e eu achava às vezes que não podia, outras vezes eu achava que podia. Cara, dá pra ir, dá pra ir. Então eu botei na minha cabeça, eu vou ir, eu vou fazer. E então eu comecei o projeto, cara. Comecei o projeto, comecei a aprender de mecânica, comecei a aprender de manutenção preventiva, comecei a aprender sobre as intempéries que o tempo vai trazer de perrengue e tal, frio, né, o clima terrível. E aí eu pensei assim, cara, eu preciso isolar esse carro, porque aí eu já estava vendo vídeos há muito tempo, já tinha um pessoal ali já falando, não, olha só, o carro, se tu vai dormir no carro, o carro tem que estar em condições para receber, para não trocar calor com o ambiente e tal. E aí eu pensei, eu vou fazer um isolamento nesse carro. Velho, meu Deus, é muito trampo, tá? É muito, não, aqui ó, não, eu não recomendo ninguém. Não recomendo ninguém. É muito trampo. Não que não vale a pena, mas se tu não precisa fazer, não faz isolamento. Agora, se tu quer mais conforto, tu quer mais economia na questão da temperatura, por causa de um ar-condicionado, depois tu vai, por exemplo, para um local mais frio, tu quer ficar mais aconchegante, mas vale a pena sim. Mas é trampo fazer, viu? Se tu tiver condições, paga alguém para fazer. Eu não tinha condições de pagar, eu comecei a comprar material aos poucos, por conta. Eu comprei 2 mantas térmicas aluminizadas, aquela que é uma mantinha expandida que utilizam para fazer bolsinhas térmicas e tal, algumas bags, né? Eu comprei um rolo daquele ali de 4mm e eu fiz 2 folhas. Botei uma com o alumínio para um lado e a outra com alumínio para o outro e fiz a solda entre as duas, né? Essa foi a primeira camada que eu dei. Eu colei tudo com dupla face, porque eu não quis agredir a lata do carro, passar cola de contato ou então outro tipo de cola. Eu botei pequenos pontos de dupla face, porque no assoalho a própria gravidade te ajuda. Então eu colei todo o assoalho, eu fiz todo o isolamento térmico, desde o porta-mala até o corta-chama lá na frente. Eu coloquei dentro do step ali também, eu fiz uma situação bem legal assim no carro. E aí, para melhorar também ainda a situação, eu botei 10mm de manta acústica, né? 10mm de manta acústica, de algodão, tá? Aquele algodão reutilizado lá. E o carro mudou. Aí o carro já mudou, já começou a mudar. E esse pequeno ponto, esse pequeno avanço, assim, já dá uma autoestima pra gente. Que a gente começa a desacreditar que não vai dar certo e começa a enxergar que tá dando certo. Então, começa o ponto de corte. E aí, velho, aí o vento emboca na vela e vai. Aí eu peguei e fiz o quê? Eu melhorei o som do meu carro, que era um som bem precário. Eu botei um multimídia. Eu nunca tinha ligado um aparelho de som na minha vida. Eu comprei um multimídia que não era nem o padrão do carro, que é um padrão europeu, e o multimídia era um padrão chinês. E eu fiz a instalação dele. Eu coloquei 2 tweeters nas colunas do carro, que eu vou mostrar logo para vocês. E o carro
mudou da água pro vinho, velho. Ele começou a mudar da água pro vinho. Aí eu lavei carpete, que nem expliquei pra vocês, eu fiz uma pintura, né, na parte metálica do banco, melhorando ali um pouco a condição, que estava bem enferrujado. É, por aí foi. Mas o mais legal para vocês, que é por onde eu vou começar, foi a questão do mini motorhome, digamos assim, né? Que esses carrinhos eles têm que ter, esses camperzinhos que a gente cria assim, tem que ter um certo apoio logístico, né? Pra gente poder ter mais conforto. E aí tem que criar a parte do motorhome. Uma luzinha, uma tomadinha USB, tu tem que ter conforto, não só lá na frente do carro quando tu tá guiando, tu tem que ter também lá atrás ou quando deitado. E aí é que vem a parte legal que eu vou mostrar pra vocês. Eu não sabia, e é chato e retórico que eu tô falando aqui, tô reiterando o tempo inteiro que eu não sabia nada, mas é que vocês não estão entendendo o que é o negócio. Chegar a perder a noite de sono porque aquilo é um emaranhado de fio e tu não tem ideia o que é aquilo e como proceder, e se vai estragar ou se não vai, se vai funcionar ou não vai. E é a mesma coisa que tu fazer uma faculdade e se formar, cara. Entendeu? Tu fazer um curso técnico e tu te formar, tu receber o teu diploma. A sensação depois de pronto é essa, eu vou mostrar pra vocês, tá? O porta-mala, cara, o porta-mala é show demais, é show. É a parte ali que eu mais gosto do trampo que eu fiz, né? Vou abrir aqui o porta-mala. Quando tu abre o porta-mala, ele é assim, ó. Tá uma bagunça coisa. Quando tu abre o porta-mala, ele é assim. Vai ver que tem uma fresta aqui, mas é por conta de uma colisão muitos anos atrás, tá? Eu instalei uma chave geral aqui, que vai acender vai trazer energia e vai energizar esse quadro aqui, esse painel. Então, eu aperto aqui, ele está energizado esse quadro, tá? Quando eu aperto ali, ele já energiza essas 3 ferramentas que eu instalei aqui por enquanto. O que são essas 3 ferramentas? Eu tenho aqui uma porta USB com 2 carregadores rápidos de 3.0, tá? Um botãozinho aqui também de liga e desliga, uma chavezinha de liga e desliga e um voltímetro para ter ideia como é que tá a função da bateria, né? Porque tu não pode também ficar torrando a bateria e daqui a pouco tu te lascar e ficar nada aí no meio do nada, literalmente. Então tem essa portinha USB, que diga-se de passagem, não consome nada. Isso aqui ligado não consome nada, não deixa... As pessoas podem falar assim, ou até comentar aqui no vídeo, isso aí ligado assim, uma hora vai te esgotar a bateria. Não esgota a bateria, tá? Não esgota. Para vocês terem uma ideia, eu deixei um ventilador 12 volts ligado nessa bateria do meu carro, que é de 50 amperes. 50 amperes. É uma Moura, mas é de 50 amperes. E ela tem 6 anos essa bateria. Ela tá no meu carro há 6 anos. Eu comprei esse carro em 2020. Ela está há 6 anos no carro. Só que assim, tu vai dizer, não, então tem 5 anos de uso. Não, tem 6, porque essa bateria eu tinha num Siena antes de eu trocar por ele. Então eu trouxe a bateria dele e botei nesse aqui. A bateria, cara, ficou 5 horas e meia tocando só o ventilador 12 volts. 5 horas e meia. Quando eu vim, e eu controlando o voltímetro aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, tava em 12.1 a bateria. 12.1. 5 horas e meia de um ventilador daqueles 12 volts, bem estilinho motorhome, né? Isso aí foi um teste que eu fiz com o ventilador de um amigo meu, né, que mora junto ali no mesmo prédio ali, né? Bom, então assim, ó, se aquele ventilador durou 5 horas e meia de bateria, uma bateria de 50 amperes, eu te garanto que essa luzinha aqui, ela vai te durar, olha, eu não quero chutar porque não sei fazer esse tipo de cálculo, mas ela pode te durar acho que mais de 3 meses ligada. É um troço absurdo o que gasta no amperímetro ali, naquele aparelhinho de medir corrente. Ele é assim, ó, é 0,01, nem isso às vezes. É uma miséria, tá? Bom, falado já aqui da questão da portinha USB e do voltímetro, e agora já nessa semana
com a questão do ventiladorzinho, senti a necessidade de colocar. Eu já queria ter colocado antes, mas na hora eu não tinha, e aí eu pensei, se eu precisar, eu desmonto o quadro de novo, eu coloco ali e é muito mais fácil depois de pronto. Eu ia colocar um isqueirinho, né, uma entradinha 12 volts aqui veicular, o famoso isqueirinho, né? Ia colocar aqui. E agora com essa função do ventiladorzinho eu testando, ele até tem um fio grande, o ventilador, assim, mas ele fica mais confortável se tu colocar aqui. E até mesmo uma bombinha de chuveiro. Tu quer colocar aqui, tu já liga e já toma teu banho aqui atrás do carro, entendeu? Voltando para as outras ferramentas, aí eu coloquei dois faroletes, que agora não lembro quantos watts é, que aqui de dia pode parecer fraco, mas à noite, meu amigo, não, você não tem noção. Não tem mesmo. Ele é extremamente forte. Aqui dá para ter uma ideia ali na parede ali, do foco dele, né? Da luz que ele produz. E eu também fiz deixei ele semi-frouxo assim, ó, que é para poder fazer esse movimento aqui né, de regulagem, da onde vou precisar da ferramenta ligada. E aqui tu liga o outro, ou seja, individual, né? Se tu precisar consumir um pouco menos, tu consome um pouco menos. Se tu for ficar assim de noite, sozinho no lugar, acampar, as duas luzes não são necessárias, não são, principalmente se estiver isolado assim, não vai precisar das duas luzes. Então, cara, isso aqui foi um troço que me deu muito orgulho, muito orgulho. Para quem tá olhando aqui ou que mexe com isso, vai dizer, cara, que coisa besta. E de fato é besta mesmo, é uma coisa bem simples de fazer. Só que o difícil é tu criar a conexão neurosa para criar aquilo ali, para fazer aquilo ali. Quando não tem a conexão, quando não há sinapse aqui para criar aquilo ali, aí é difícil, meu velho. Entendeu? É a mesma coisa que tu pedir para um macaco criar isso aqui. Se ele não souber, ele não sabe, ele não vai saber criar isso aqui. E aí há um custo. Mas cara, ficou show de bola isso aqui. Ficou show de bola. Foi muita luta. Eu aprendi. Achava que ia dar curto nas coisas, ia torrar tudo, ia torrar a elétrica do carro, mas ficou bom. E como que eu fiz o restante, assim, como é que ficou o organograma, o croquis do negócio? Eu puxei o fio lá da frente da bateria, direto. Eu já puxei 6 milímetros de fio. Cara, nem minha casa tem 6 milímetros de fio. Nem minha casa. O chuveiro é 4 milímetros lá em casa. Lá. Aqui é a residência que eu tô aqui é de um amigo. Vem o fio lá desse canto aqui, desse outro canto, vem lá da bateria, passa por baixo do assoalho, sobe aqui pela coluna C, passa ali por dentro do manguito ali, do mangote ali, entra pelo porta-mala, que também deu um trabalho do cão para fazer, e entra aqui no quadro, abastece o quadro. Cada puxada aqui, cada descida para cada ferramenta tem um fusível. Então eu fui na internet, pesquisei, calculei quantos amperes precisava para ser útil, o fusível ser útil para a quantidade de energia que aquilo ali ia utilizar. Aí vamos supor lá, era um aparelho que nem isso aqui, que usa 5 amperes de energia. Aí eu peguei, 5 amperes, quanto é o fio, quanto que é o fusível para um aparelho que consome 5 amperes. Aí, a 5 amperes tem que usar aí tem que usar fugiu agora da memória o nomezinho daquele... o fusível. Tem que usar um fusível de no máximo 10 amperes. Entre 7,5 e 10 amperes ali é o ideal, né? Se eu estiver falando alguma besteira aí, ou não estiver me lembrando direito como é que é, alguém pode me corrigir, tá tranquilo. Tá ótimo, mas é alguma coisa por aí. Não é tão perto do que ele consome e não mais que o dobro, se eu não me engano. Bom, botei um fusível para cada um. Eu tenho todo o material para puxar outro isqueirinho ali e botar um fusívelzinho junto. Ele não tinha luzinha de cortesia aqui no porta-mala. Eu coloquei luzinha de cortesia.
que ele é o Authentic, como eu falei, né? Ele é o mais capado dos Sandeiros que tem. E aí eu construí isso aí, cara. E aí, tipo assim, ó, eu pensei, dá pra fazer. Dá pra fazer, velho. E aí eu fui fazendo, fui fazendo. No momento, as melhorias foram essas aí. Então foram o assoalho, eu coloquei o isolamento térmico, acústico e tal. Eu fiz a parte do motorhome. Eu coloquei também esses tweeterzinhos assim na coluna. Uns JBL assim, ó. Que aí deu uma profundidade de palco ali bem legal no som, sabe? Tu bota o som aí, o som faz aquele estéreo assim de ir e voltar, né? Os instrumentais, e aí a sensação que tu tem é que tu tá mais perto. A sensação que tu tem é que tá perto de um palco. Que aí toca um instrumento ali, toca outro instrumento aqui, fica muito legal mesmo. E aí eu vou tirar essa bagunça aqui, meus produtos de limpeza e tal. Eu vou mostrar para vocês aqui o isolamento dele, que aqui atrás dá para mostrar mais fácil. Antes de mostrar o isolamento, eu fiz os cabos a famosa chupeta, cabo de ponte, né, de energia. Tu não encontra mais no mercado um cabo que preste. Se tu encontra, no valor de R$ 120 para cima. Às vezes tem a esse preço que não presta, tá? Porque eu fiz o teste, eu comprei um, fui usar. O carro simplesmente, o outro carro que estava recebendo a energia não pegava, velho. Entendeu? Então, cara, compra o material e faz. Ninguém vai fazer mais bem feito que tu mesmo. Até podem fazer, por conta de experiência e aprendizado, inteligência, isso aí pode ser que aconteça sim. Agora, por capricho e vontade de fazer, velho, vontade de ter um negócio no padrão, essa aí é só tua. Ninguém vai fazer pra ti com vontade. Eu adorei essa história aqui, eu vou fazer, isso aqui vai ser o melhor produto que eu vou produzir na vida. Mentira. É mentira. Deixa eu tirar esse caralho aqui. Aí tem que pegar, cara, e fazer por conta, porque aí tu consome menos, tu gasta menos, tu compra material de melhor qualidade, porque aí tu pensa no material, tu não vai botar teu dinheiro fora, tu não quer botar teu dinheiro fora. Então tu vai pesquisar o material e aí tu vai chegar numa somativa muito maior, velho, muito maior. Vou dar um exemplo para vocês, Deixa eu tirar esses últimos materiais aqui. Ó, meu carro tem o triângulo, né? Todo carro tem que ter, né? Mas ele não tinha a bolsinha dele, era uma bolsinha plástica toda rasgada. Peguei um carpete, cara, que estava sendo descartado lá no meu trabalho e fiz uma bolsinha, velho. Aqui, ó. Abri aqui para vocês verem a lingueta aqui que ficou, que eu ainda não botei um velcro, ó. E ali dentro ficou o triângulo. Cara, é uma coisa simples que vai mudando o teu carro ali devagarinho, vai agregando valor, né? Meu carro já não vale nada pela alta quilometragem que ele tem. Valor comercial não tem nenhum, mas assim, ó, valor sentimental é infinito desse carro, infinito. Vocês não têm ideia. Ele é top demais, top demais. E aí aqui eu vou levantar o forro, vou mostrar a parte do step que vocês vão ter uma ideia como é que é a situação. Tá, levantei aqui. Vou virar a câmera. Um isolamento aí acústico, então, que vocês estão conseguindo ver, né? Colado com cola de sapateiro e tal. O step aí como é que ficou, né? E aqui no canto vocês conseguem enxergar o isolamento térmico ali, que ali ainda não foi colocado o acústico. Um acústico eu vou deixar para colocar quando eu fizer todas as laterais do carro. Agora o restante ficou só as laterais e o teto para fazer. Então, aqui por baixo, eu vou fazer uma manobra aqui para poder gravar. Aqui por baixo era tudo lata. Quem tem Sandero sabe como é que é. É tudo lata aqui. E aí tu faz assim, ó. Olha para tu ter uma ideia a diferença. Aqui ó, dá para ver um pedacinho da manta térmica, ó. São 2 milímetros cada manta, ó. Aqui tem uma. E provavelmente aqui mais embaixo um pouquinho. O recorte não deve ter sido tão perfeito. Tem outra manta. Então é uma para cá e uma para lá. Isolando um meio
o calor para fora aqui, vamos supor, se tu tiver num clima mais tropicalzinho, para cá, mantendo fresquinho. Olha a diferença, olha aqui. E olha aqui. É muita diferença, cara. É muita diferença. Olha, pessoal, o vídeo é longo, eu sei que ficou comprido. Tem muito mais coisa que eu queria mostrar para vocês aí. Mas eu vou ter que encerrar aí também, já são 30 minutos de vídeo. Tentei falar as coisas como são, tentei ser o mais realista possível. Tentei mostrar para vocês aí um pouquinho do pandeiro, um pouquinho de mim, né? E é uma introdução de como vai ser a situação. O plano é para daqui a 3 anos, tá? Não pode ser uma coisa afoita, não pode ser uma coisa pensada de cabeça quente, de, eu vou e eu quero viver. Não, não é assim, entendeu? Faço uma preparação todo ano, e todo ano eu vou comprando uma coisinha, vou instalando, vou fazendo, vou acontecendo, vou pensando lá na frente. E eu ainda também estudo à noite, né? Então, essa questão que eu estudo à noite é uma bolsa do governo de 100% que eu ganhei. Então, eu preciso terminar minha faculdade primeiro para depois pensar nessa situação. Eu tenho 2 anos ainda de estudo pela frente, pelo menos. Então, a minha previsão muda, né? A minha previsão é para daqui 3 anos. 3 anos é o suficiente para deixar ele pronto para ir até o Ushuaia e eu poder ficar 30 dias dentro dele, velho. 30 dias. Que aqui ele já tá, de certa forma, confortável. Só que agora eu preciso ainda o quê? Colocar um inversor, colocar uma bateria estacionária nele para não utilizar a bateria da partida, a bateria do carro em si, do veículo, e poder usar ali, por exemplo, uma chaleira, usar um fogãozinho elétrico, ou então carregar um notebook, coisas do tipo. Vocês sabem bem do que eu tô falando. Essa é a ideia, tá? E aí eu vou terminar o vídeo, de repente, ali deixando uma pergunta para vocês, assim, deixando uma reflexão do que era uma coisa que o Jesse dizia e que virou slogan para o mundo inteiro, para o Brasil principalmente, e ficou eternizado lá no memorial dele. Quem não conhece, ele tem um memorial lá em Balneário Camboriú. Foi criado uma pracinha para cachorros, para pets, com o nome dele e do Churastei, né? O memorial Jesse Churastei. Esse lugar aí, eu tenho nos vídeos aqui do YouTube, no Reels aqui, eu tenho uma passagem por lá. Eu mostro para vocês ali um pouco desse local. E tá eternizado lá nesse local, junto com a imagem deles, assim, escrito a frase que ele eternizou para nós. A vida é mais do que ficar só esperando. Tá, pessoal? Pense nisso. E é de praxe pedir aí que vocês, se possível, dá um like aí nesse vídeo. Curte ele, né? Porque, cara, é a única forma que eu vejo de conseguir, talvez, trazer uma rentabilidade para algo que não tem rentabilidade. Não tem rentabilidade. Então pode ser que vocês dando um like, compartilhando o vídeo, compartilha com teu amigo ali, cara. Um amigo aí que tu sabe que gosta desses road trip, desses wildlife, assim, entendeu? Chega e dá-lhe pra ele, meu, tu já viu o maluco lá, o maluco tá fazendo um sandeiro, e o Magrão é doido, louco. Pega e compartilha com ele lá que, porra, vai ser show de bola. E deixa o comentário, cara. O comentário, ele traz engajamento, e o engajamento é muito bom pra mim. Eu não quero que tu comente porque eu vou te fazer aquelas perguntinhas bite. O que vocês acham disso aqui? Não, comenta para me ajudar. Faz essa gentileza aí. A gente às vezes aí deixa passar tanta oportunidade de ajudar alguém. Isso aí, só tu comentar já vai me ajudar bastante, tá? Manda ali Pô, David, um abraço aí, tá? Vou finalizar aqui com uma vista para vocês. Olha só que legal esse lugar aqui. Esse lugar é lindo demais, cara. Isso aqui é a casa de um amigo meu aqui. Olha só. Rancho Queimado, Santa Catarina.
Tá, pessoal? Foi um prazer aí, desculpa o vídeo longo. Até a próxima, tá? Valeu!